E olha, pessoal, um avião explodiu e matou ao menos 179 pessoas no aeroporto de Muan, na Coreia do Sul, depois de colidir com um muro. O voo 2216 decolou de Bangkok, na Tailândia, com 173 passageiros sul-coreanos e 2 tailandeses, além de 6 tripulantes, e teria enfrentado problemas com aves que provocaram falha no trem de pouso. O acidente ocorreu por volta das 9 horas da manhã de hoje, no horário local, 9 horas da noite, aqui de sábado, aqui no horário de Brasília, e teve apenas 2 sobreviventes. De acordo com os bombeiros, até o momento, 65 pessoas foram identificadas. A gente está com o nosso Diogo da Luz aqui, que é especialista nesse tema e vai conversar conosco. Já já a gente recebe o Décio também, o comandante Décio, para trocar uma ideia conosco sobre o acidente. Principalmente, Diogo, porque as imagens correram o mundo e provocaram, assim, as pessoas ficaram muito impressionadas com a maneira como o avião tentou pousar e a explosão provocada assim que ele colidiu com esse muro. Eu queria que você começasse explicando, Diogo, que aeronave que é essa e quais são as chances de um acidente numa aeronave de voo comercial tão grande como essa que levava tantos passageiros. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Bom dia, Cine, todos que nos ouvem e nos assistem. Uma pena, 179 mortos, pelo que se sabe. Aparentemente, uma única pessoa restou com vida e, felizmente, essa está razoavelmente bem. Esse avião é um avião extremamente seguro e conhecido de todas as pessoas que voam no mundo inteiro. O Boeing 737 na versão NG. Essa versão foi fabricada entre 97 e 2019. Há milhares deles voando até hoje por aí. A própria Gol aqui no Brasil tem uma frota grande, ainda principalmente desse 737 versão NG, mais que o novo da versão MAX, que está sendo o substituto do NG por ser mais econômico. Como eu disse, muito seguro. É raríssimo a gente ouvir notícias dele pousar sem o trem de pouso. Os trens de pouso são atuados por sistema hidráulico. O avião tem 2 sistemas hidráulicos, cada um é tocado por um dos motores e são absolutamente independentes. Se falha um, você com o outro pode fazer todas as funções normalmente. Agora, não sei se foi essa a questão, mas o fato é que, pelo que se vê das imagens, se não há um engano naquilo que se vê, e parece que é muito claro, os flaps não foram estendidos. E aí restaria a principal razão para esse acidente. Porque também fica a impressão que ele passou muito rápido pela pista. E o que são os flaps, senão extensores das asas, tanto à frente, nos chamados slats, como atrás nos flaps, fazem com que o avião ganhe mais sustentação e possa voar bem mais devagar. É justamente para a decolagem e principalmente para o pouso, para que possa se tocar no chão em menor velocidade. Tudo indica que os flaps não foram abertos e eles também são tocados por sistema hidráulico. Mas o que cria curiosidade é que os motores têm os seus reversos acionados também pelo sistema hidráulico e, ao que se vê da imagem, eles estavam ativados, a não ser que o atrito com o chão tenha feito parte da carenagem do motor vir para trás, nos dando a impressão que fosse o reverso sendo ativado. Então, é provável que por aí que fique a investigação e chegue em alguma coisa como essa ou algo parecido. Sobre os pássaros não causam esse tipo de problema. Embora a gente tenha visto em um dos vídeos, possivelmente esse avião ingerindo um pássaro ou qualquer coisa que estivesse no ar, difícil imaginar que outra coisa que estivesse no ar senão um pássaro, porque ele solta assim um rompante de fumaça e uma chama pequena, típica de quando tem a ingestão, isso acontece. Essa é a impressão que a gente tem até agora. Pois é, Diogo, porque segundo os radares que acompanharam esse voo e que depois divulgaram as informações após o acidente, o voo ocorreu normalmente ali entre a Tailândia e a Coreia do Sul, onde ele pousaria. Em determinado momento, houve uma perda de comunicação. Essas perdas de comunicação, elas podem acontecer por quais motivos? Tem mais a ver, provavelmente, com ações de pilotos ou podem ser também falhas técnicas na aeronave? Se houve falha, pode ser técnica da aeronave, mas se houve falha, possivelmente foi por sobrecarga dos pilotos. Porque existe uma máxima muito importante na aviação: voar, navegar e comunicar. Sim. Não adianta você se comunicar se você não sabe de onde para onde está navegando. Então saiba da sua navegação e daí você se comunique. Comunicação é o menos importante. E não adianta pensar em navegar se você não estiver voando nivelado e seguro. Então a primeira coisa é voar.
depois navegar, depois comunicar. Pode ser que eles tenham deixado a comunicação de lado para resolver alguma urgência, alguma emergência que tivessem. De fato, tiveram. Ao que se sabe, teriam declarado emergência, sim, e teriam iniciado uma arremetida. Não temos certeza disso. E é normal, se acontece gestão de pássaro ou qualquer normalidade próximo do pouso, a gente arremete, ganha altura segura, entende o que tem acontecido, lê os manuais, vê as providências a tomar e daí procede para pouso ou até para uma alternativa, se for o caso. Como entre a arremetida e o pouso o tempo foi bastante curto, é de se imaginar que eles notaram alguma urgência maior que não permitisse seguir todos esses passos e vieram rapidamente para a segunda tentativa do pouso, que foi esse acidente que nós vimos. Agora, Diogo, quando você fala sobre o uso dos flaps, né, seriam aqueles equipamentos que quando a gente senta ao lado da asa, a gente vê se abrindo no momento em que o piloto está preparando para pousar. É como se fossem freios ali que vão segurando e fazendo a aeronave diminuir um pouco a velocidade nessa preparação para o pouso. E há sempre uma operação de muito risco quando se pousa e quando se decola, Diogo? Não é dizer muito risco, mas sem dúvida os momentos mais críticos de um voo são o pouso e a decolagem nessa ordem. A maior parte dos acidentes acontece durante o procedimento de aproximação para o pouso. Mesmo assim, o pouso é extremamente seguro. Mas os flaps são não um freio, eles são uma extensão da asa. Como eu disse, ela fica maior, fica mais longa. É exatamente aquilo que a gente vê, escuta até um barulho dentro da cabine, uma coisa assim, que é o sistema hidráulico girando engrenagens que fazem ele se abrir. Ele aumenta o tamanho da asa. Com isso, o ar que passa por cima demora mais tempo e ele fica com menor pressão. E essa menor pressão que, digamos, puxa a asa e todo o avião para cima, isso que faz ele sustentar. Assim, ele consegue voar mais devagar e poder tocar mais lentamente no solo. Mesmo assim, esse avião toca aproximadamente, dependendo do peso, mais coisa de 120 nós, que são 200 km por hora, não menos que isso. Já é bastante rápido. Agora, sem flaps, iria para qualquer coisa como 250, 260 km por hora, bem aproximadamente. É uma grande velocidade. Além do Diogo, nós temos um outro apaixonado aqui pela aviação, que é o nosso Gustavo Segré. E Segré, o que mais te chamou a atenção nesse acidente e principalmente na maneira como a situação de risco foi conduzida a partir das imagens que nós temos até agora? Porque ainda faltam informações e investigações que possam trazer os reais motivos. É um prazer escutar sempre a Diogo, a gente aprende muito com ele. O que me chamou a atenção é que, pelas informações que a gente tem, o comandante tentou pousar, não conseguiu e arremeteu. Ou seja, tinha tempo ao dar uma volta, não estamos falando de 1 minuto e meio, estamos falando de vários minutos. Me chamou a atenção que na dificuldade de trem de pouso descer, não tenha jogado, por exemplo, espuma na pista. Alguma coisa que, primeiro, evita o risco de fogo durante o pouso. Ele ia muito rápido, obviamente. E outra questão que é um absurdo, por onde se olha, é colocar um muro no final da pista. É um absurdo, todo ponto de vista, até uma questão de segurança. Eu não consigo entender por que ainda, com tanta tecnologia, não são conseguidas colocar redes de contenção. Logicamente, estamos falando de redes muito fortes, muito grandes, mas me chamou a atenção, não sei se o Diogo tem alguma informação. Não tinha espuma na pista, o que geralmente é utilizado em situações de emergência com trem de pouso que não está recolhido, não está estendido, e um muro no final da pista. Você avalia essas características que foram levantadas aí pelo Segré? Bom dia, Segré. Uma satisfação falar com você. Pena que falando de assuntos tristes, né? Mas a espuma tem sido muito menos usada ultimamente, porque as pessoas perceberam que ela ajuda a reduzir um pouco o risco do acidente, não muito, mas por diminuir o atrito, ela também faz com que o avião deslize muito mais. Então, o que tem se adotado é os bombeiros ficam de prontidão logo atrás, assim que o avião toca no solo, eles entram e já vão correndo em boa velocidade para chegar muito rápido, em questão de segundos, do lado do avião e poder apagar chamas caso aconteça. Agora, quando há uma explosão, é muito difícil apagar rapidamente, porque às vezes tem muito querosene lá dentro, né? Então, esse é o ponto. Agora, quanto ao obstáculo no final da pista, a gente tem que lembrar também, Segré, que além da pista, pode haver pessoas civis, pessoas que não tenham nada a ver com o assunto, na rua já, né? E o que tem ali, na verdade, mais do que o muro já é final do perímetro do aeroporto, tem uma espécie de morrote de 3 metros, onde colocaram balizadores
de sinalização das duas cabeceiras. Mas a pista tem 2.800 metros, tem área de escape e mais um tanto de grama. Então, deveria parar, não fosse a velocidade tão elevada, aparentemente, eu insisto. Agora, tem um sistema em Congonhas que é muito interessante sobre isso, que foi adotado nas cabeceiras da pista principal, que é um concreto que tem uma capa bem fina, por cima dura, que você pode caminhar, fazer a limpeza, a chuva cai, escorre, mas o peso de um avião, mesmo sem o trem de pouso, tende a fazer ele afundar ali, como se fosse uma caixa de brita com uma capinha por cima, e aquilo ajuda a segurar muito intensamente. Se tivesse isso, talvez esse acidente tivesse sido muitíssimo menor. Agora, Diogo, quando a gente fala, né, de voos comerciais, a gente está falando de uma série de protocolos que são adotados justamente para impedir essa quantidade de mortes. A gente está falando aí de o acidente mais grave desde os anos 90, quando a gente fala da Coreia do Sul. Quais são as questões que estão agora no entorno disso? Quais protocolos podem ser alterados? De que maneira que as autoridades avaliam acidentes que provocam dezenas de mortes? E isso pode mudar a parte da aviação, não só na Coreia do Sul, mas em outras partes do mundo que assistem essas imagens com uma aeronave que, como você mesmo mencionou, é tão comum em voos nacionais e internacionais. Sem dúvida, sim. Esse é o lado acalentador da aviação. Nenhuma morte acaba sendo em vão, especialmente na aviação comercial. Elas serão honradas, pode-se dizer assim, por uma investigação muito intensa, que será pelo equivalente ao CENIPA, lá da Coreia do Sul, que é o ARBIA, é um órgão que faz investigações de acidentes de trens e de aviões apenas. Na Coreia eles são mais específicos ainda. Vai ter acompanhamento do NTSB, que é o equivalente ao CENIPA dos Estados Unidos, porque o avião é fabricação americana. Certamente vai ter acompanhamento da própria Boeing como fabricante do avião, para ajudar a entender, e dos fabricantes dos motores, que eu não sei de qual modelo são, mas também estarão. E quaisquer outros órgãos que sejam chamados para auxiliar sempre vão e procuram dar muita atenção para entender no máximo de detalhes todos os fatores que contribuíram para esse acidente acontecer, de tal maneira que ao final eles vão emitir relatórios, principalmente visando que isso não se repita, entendendo claramente o que aconteceu, onde houve eventualmente algum erro ou não, ou mesmo casualidade, e com isso tudo dizer como evitar até mesmo as casualidades. Quer acrescentar algo, Segré? Quero, me chamou a atenção e obrigado por me permitir mais uma pergunta aí para o Diogo. Obviamente estava comprometido o voo, ele não conseguia baixar os flaps, não conseguia baixar o trem de pouso, então tinha alguns problemas aí hidráulicos, provavelmente ou eletrônicos, ou as duas coisas. Mas por que ele, sabendo que não poderia baixar o pouso, não queimou combustível, não jogou combustível? Porque esse é outro fator de risco muito grande num posto de emergência, a explosão. Sim, de fato. O Boeing 737, Segré, ele não tem como alijar, que é despejar o combustível que aviões maiores, que levam muito combustível, têm. O recurso do Boeing é ficar voando para queimar o combustível quando é o caso. E provavelmente surgiu alguma urgência, talvez algo como, digamos, os dois motores tivessem ingerido pássaros numa quantidade grande, a ponto de que eles não estivessem operando de maneira minimamente razoável, e ele tenha decidido que precisasse pousar o quanto antes. Possível que tenha sido algo nessa ordem, mas se foi por motor, por outra coisa, nós só saberemos mesmo com a investigação. Mas tudo indica que ele sentiu uma urgência ali. Agora, Diogo, você falou um pouco sobre a questão dos trens de pouso, né? São estruturas muito, me parecem, né? Estruturas muito robustas para serem prejudicadas, por exemplo, ao haver uma colisão com pássaros. Não é essa hipótese. Não se imagina essa hipótese. O que se imagina, e há o caso de terem filmado da Terra isso, civis normais, transeuntes, e há relatos de que ele estava com o trem baixado para vir para o pouso quando teria havido a ingestão de pássaros, e aí ele arremeteu. Ao arremeter, ele recolhe o trem. Se foi, veja a fatalidade, a casualidade do que aconteceu. Essa é a praxe. Qualquer problema que tenha, você remete, porque, na verdade, sim, o pouso é uma arremetida desnecessária. A gente sempre tem que vir treinado, gravado claramente, que a gente vai chegar no ponto mínimo, ponto de decisão e arremeter. Se naquele ponto a gente perceber que não tem razão para arremeter,
Tá bom, então eu vou pousar. É assim que funciona a cabeça do piloto, que deve funcionar. Então ele arremeteu, segundo dizem os relatos, e aí possivelmente enfrentou problemas hidráulicos, mecânicos e tudo. O trem de pouso, ele é baixado pelo sistema hidráulico. Então, se o sistema hidráulico não fizer pressão para baixá-lo, ele pode não conseguir baixar. Embora muitos aviões tenham condições de, por gravidade, deixar ele cair. Nem sempre trava, mas muitas vezes ele baixa só pela gravidade. E só para a gente arrematar a nossa conversa aqui, Diogo, eu queria falar um pouquinho sobre a tecnologia das aeronaves, né? Porque hoje elas têm várias ferramentas que possibilitam ao piloto tomar decisões que possam garantir também a segurança em situações de risco. Por outro lado, há também uma certa dificuldade de alguns pilotos em lidar com uma situação de risco quando parte dessa tecnologia não está à disposição? Normalmente não é problema nenhum, a não ser que seja uma coisa assim, tipo inimaginável, que não tenham treinado, porque os pilotos são muito treinados hoje em dia em simuladores e é impressionante o realismo do simulador. Para lhe dar uma ideia, uma vez eu estava no jump seat, que é aquele assento pequenininho que fica atrás dos pilotos, com o cinto de segurança, quando o copiloto, ao pousar, ele quebrou o trem de pouso. Isso no simulador. Nossa. Ele é tão real que se eu não estivesse de cinto eu teria caído do assento. Para você ver como é. Então, todos os treinamentos, um acidente como esse provavelmente será treinado em simuladores. Aquele que foi pousar no Rio Hudson, como ele teria alternativa se tivesse tido treinamento e preparo de pousar de volta em LaGuardia, passou a entrar no treinamento de muitos pilotos também. É assim que vai se aumentando a segurança. Então, se eles tiveram assim uma surpresa, eu ficarei surpreso. Surpreso no sentido de não sei o que fazer, eu ficarei surpreso. O que eu imagino que eles estivessem treinados é que às vezes não dá para resolver. São raríssimas essas vezes, felizmente. Diogo, obrigado por conversar conosco neste domingo, viu? E principalmente por transferir um pouquinho do seu conhecimento sobre aviação para que a gente possa entender, infelizmente, esse acidente que aconteceu na Coreia do Sul e que resultou pelo menos na morte de 179 pessoas. Um bom domingo para você. Para vocês também um ótimo domingo, Cine, Segré e todos que nos assistem.